Que o Senhor Jesus nos abençoe, que Kardec nos inspire e que os bons espíritos, os mentores dessa casa, patrono, possa nos ajudar, né, a romper com os nossos limites, porque nós não somos oradores, somos estudiosos, né? Então, tem a limitação da questão do dom da fala, né? Mas o que importa para todos nós, com certeza, é o estudo. E o homenageado será o nosso querido e amado Leon Denis. Então, nós vamos fazer, a princípio, logo no início, assim, uma pequena biografia de Leon Denis, só para a gente posicionar que espírito é esse. E depois a gente vai falar de um dos livros dele, que é O Problema do Ser, do Destino da Dor, que também a gente vai fazer um resumo, porque é um livro, como foi mostrado, é um livro para se estudar ponto e vírgula. Então, a gente vai fazer apenas assim uma demonstração da importância de nós, espírita, estudarmos Leon Denis. Então, nós temos Leon Denis, deixa eu me ajeitar aqui, né? Não, né? Eu acho que... peraí... Tá. Então, nós temos Leon Denis. Antes de mais nada, vamos falar de reencarnação, rapidamente. Quem foi Leon Denis? Tá aqui, ó. John Wycliffe. O inglês, John Wycliffe. Isso está colocado no livro Leon Denis na Intimidade. Está aqui do lado do livro. Tá? Então, vocês podem pesquisar, que tem ele em PDF na internet. Vocês podem pesquisar e é colocado ali em relação à reencarnação. No mesmo momento que se fala das reencarnações de Kardec, né, é quando ela vem colocando a autora, que foi sua secretária, que conviveu com ele, então ela sabia o que estava falando, né? E que outros também, que também conviveram com Leon Denis, que quando ela cita essa questão do John Wycliffe vindo ser Leon Denis. Mas como nós não vamos enfocar exatamente essa questão da reencarnação, mas isso é importante, que a gente tem John Wycliffe como um grande reformador. Foi um dos primeiros que começou, em 1326. O primeiro que questionou os postulados da Igreja Católica. Por exemplo, venda de indulgência, questionou a questão papal, questionou a ideia de que Jesus seria Deus, questionou o céu e o inferno. Ainda não existia o limbo, né? Mas questionou, criaram depois, né? Questionou, então ele foi questionando algumas coisas. Então tinha dois jovens que eram seus seguidores. Esses dois jovens, né, depois vão vão divulgar as ideias de John Wycliffe. John Hus, todo mundo conhece, e Jerônimo de Praga. John Hus, a gente sabe que por divulgar essas ideias, ele foi queimado lá na cidade de Constança, e depois Jerônimo de Praga também. Mas os dois eram seguidores de John Wycliffe. Então, dois jovens seguidores de John Wycliffe. Olha que importância que tem a reencarnação. Não existe supremacia. Eles voltam John Wycliffe como Allan Kardec, John Hus como Kardec, e John Wycliffe volta como Leon Denis. Leon Denis, se você parar para pensar, ele não teve uma ação, ele não teve um título no movimento espírita enquanto Sociedade Espírita Parisiense. Ele, se você for parar para pensar, ele era anônimo, ele só foi começar a ser conhecido quando ele começou a escrever. Até então, ele vivia, ele trabalhava e se trabalhava. Então, aqui já tem uma importância muito grande da questão da supremacia. Só tem importância quem tem fama? Só tem importância quem é notório? Tá a prova daí. E Jerônimo de Praga? Cadê Jerônimo de Praga? Ficou como mentor espiritual de Leon Denis. Então, isso é muito importante a gente saber que existe essa interação de ideias, que é quando a gente conhece a questão da falange. Então, tem a mesma linguagem, o mesmo conhecimento, o mesmo pé de igualdade a nível de conhecimento e de ideias claras e precisas. Foi o que aconteceu com o jovem John Wycliffe
Jerônimo de Praga e John Hus. Bom, aí a gente vai encontrar esse personagem, John Wycliffe, lá no dia 1º de janeiro de 1846, retornando para uma tarefa. Tarefa essa que já tinha se iniciado em encontro de John Wycliffe, em 1328, na divulgação da verdade, na divulgação do reino de Deus. Aí Leon Denis, ele fez apenas o primário, a nível de formação acadêmica dele, é apenas o primário. Ele teve, aos 18 anos, ele teve contato com o Livro dos Espíritos aos 18 anos, bem cedo ele teve contato com o Livro dos Espíritos, e o primeiro contato que ele teve com o Livro dos Espíritos ali já deu para ele o insight de qual seria a tarefa dele na vida. Além de trabalhar, lógico, ele já sabia. Então, tornou-se representante comercial de empresa. Aí, algumas peculiaridades rápidas, né? Adorava música, sempre que podia assistir a uma ópera, era seu hábito olhar com interesse para os livros expostos na livraria, que foi aí que ele conheceu o Livro dos Espíritos, com 18 anos. Então, é resumido, mas por enquanto o que importa para a gente é saber isso aqui, olha, ele não tinha uma formação intelectual e acadêmica muito avançada, ele já tinha certa, assim, sensibilidade pela arte. Depois, mais tarde, a gente vai conhecer o livro Espiritismo na Arte, é um livro que vocês não podem deixar de ler, onde ele vem trazendo assim, a grande importância na arte do espírito para evoluir. Leia lá, Espiritismo na Arte. Então, ele tinha muito sensibilidade e interesse por livros, ele visitava todas as livrarias, e que mais? Não foi ao acaso que ele descobriu o Livro dos Espíritos, porque tem todo um planejamento, né? Então, por enquanto, para a gente, o que importa é verdadeiramente a gente conhecer isso aí. Então, com 24 anos, a gente vai encontrar esse jovem de 1870 a 1871. O que estava acontecendo? Qual era o panorama daquela época? Era uma guerra. Aonde ele estava? O que ele estava fazendo? Desesperado? Descrente da vida? Descrente das suas premissas, das suas ideias? Não. Ele estava passando pela guerra, como todos nós passamos, de uma forma ou de outra. Ele estava na guerra. Ele estava lá na guerra para aqui, ó, o Ano Terrível. Quem considera esse período aqui é Vitor Hugo, tá? Então, ele estava na guerra franco-prussiana, né? Então, o que aconteceu? Como é que ele agia? Ele não mudou a sua natureza por causa do meio exterior. Não mudou. Ele continuou com o seu propósito de evoluir, com o seu propósito espírita. Então, assim que ele conheceu, nesse período aqui que nós estamos falando, ele já chegou a ser tenente, então ele identificou um sargento que tinha possibilidade mediúnica. Então, ele fazia estudos e reuniões espíritas lá, naquele momento da guerra. Ao ponto de que, num determinado momento, está aqui, ó, um sargento da linha da mesma companhia, que era médio, escreve, e ele é conduzido a uma comunicação. Comunicação essa que vem declarar, está aqui as referências, que vem declarar para breve o término da guerra. O que importa para a gente aqui? Não estamos dando maiores detalhes, que não é essa a questão tão importante, mas o importante é o posicionamento. Como ele se posicionava, como ele agia, com desespero, com descrença, com desânimo? Não, como espírita cristã. Com o mesmo postulado que ele tinha no seu dia a dia, ele tinha também nesse momento que ele estava passando para a guerra. Vamos fechar as nossas atividades? Vamos fechar as casas espíritas? Ou a gente vai decidir, a partir de agora, com todos esses movimentos,
que estamos atravessando, ficarmos dentro da nossa casa e apenas online. Online é ótimo. Não estou aqui querendo falar, eu faço 5 programas por semana, mas só ou a casa espírita tem uma importância extremamente na divulgação da doutrina espírita. Vamos lembrar lá da Casa do Caminho? Onde também eles passavam, lá em Paulo Estevam, eles também passavam por grandes dificuldades, mesmo assim, eles mantinham a Casa do Caminho aberta com uma frequência, com os estudos, recebendo Gesiel, que depois se transformou em Estevão, instituindo na Casa do Caminho o doutrinário, quando Gesiel recebe de Pedro as anotações de Mateus. E aí ele começa a fazer as palestras, ele começa a fazer as doutrinações, onde ele recebe os doentes enviados por Jesus, e ele começa a fazer o tratamento espiritual, ele começa a fazer o atendimento espiritual, em meio a uma guerra, em meio a conflitos. Então, é isso que o Leon Denis vem passando para a gente, no pequeno episódio que a gente vem estudar sobre ele. Aqui a gente tem Gaston Luce, que é amigo e biógrafo de Leon Denis. Esse livro aqui é edição Selde, né? Tá, esse aqui é o professor José Jorge, que é o que fez a tradução. Esse é o altivo fundador da casa de Leon Denis, então, que tem como tônica a casa, desde que foi fundada, tem como tônica o estudo, o trabalho da mediunidade, trabalho assistencial e trabalhar-se. Aí, então, a gente tem vários títulos justamente por isso. Então, aqui é só uma apresentação de onde baseou todo esse estudo breve que nós estamos fazendo sobre Leon Denis. Então, a gente tem que a obra, o orador e o escritor. Então, Denis, seu trabalho durante toda a sua vida e continua fazendo até hoje. Por que até hoje? Por que a gente pode afirmar isso? Por causa da grande quantidade de médiuns que tem no planeta Terra, que ele está junto. Dona Ivone do Amaral Pereira, lembra do Memória de Suicida? Memória de Suicida foi recebido por Camilo Castelo Branco, né? Uma obra que uma casa espírita não pode deixar de estudar, e um espírita não pode deixar de ler e estudar também. Ali recebe, ele vem dizendo para a gente quais são as consequências daquele que se deixa arrastar pela ideia da fuga pela morte, né? Que vai ser o grande desapontamento. Então, Camilo Castelo Branco traz os fatos, e quem faz a organização do livro? Leon Denis. Com quem? Com a médium Ivone Pereira. E ele vai depois aparecer com um grupo lá no Rio de Janeiro, num bairro do subúrbio, um grupo que não era conhecido no movimento espírita, jovens ainda, em 1961, 62, quando já começaram a se reunir, quando ele vê que aquele grupo está firme no estudo, firme na proposta de seguir Jesus e Kardec, aí ele se apresenta. Ele se apresenta dizendo que se aquele grupo continuasse com aquele mesmo propósito de estudar, de realizar trabalho na casa espírita, segundo Jesus e segundo Kardec, ele estaria junto com o grupo. Então, aí se aproxima do médium altivo, e ele fica como patrono. A casa espírita chama Centro Espírita Leon Denis, e o patrono da casa é o próprio Leon Denis, com muitas mensagens, com muitas orientações. Isso, óbvio, uma equipe, mas o patrono em si é Leon Denis. Então, ele, aqui algumas características sobre ele enquanto escritor. Ele era um escritor opinativo, ele dava opinião, ele não apenas fazia relatos de filosófico. Vamos ver aí no Invisível. É um livro que ele faz um estudo profundo sobre mediunidade. Para estudar mediunidade, o que a gente estuda? Livro dos Médiuns e depois no Invisível de Leon Denis, certo? No Livro do Médium, por exemplo, não tinha dado tempo de Kardec observar o processo da incorporação.
Só depois, na Revista Espírita, é que ele foi observar que o espírito, além de ter o processo da psicofonia, ele também tinha os gestos, o médium, tinha os gestos do espírito comunicante. Mas aí Leon Denis vai completar isso para a gente lá no Invisível, quando ele vem estudar sobre o transe e sobre a incorporação plena. Então, não pode estudar mediunidade sem pensar em Kardec e Leon Denis, né? Então, ele é aquele escritor opinativo, ele sabia da opinião. No livro, na frente a gente vai ver, né? Mas no livro Cristianismo e Espiritismo, por exemplo, ele debatia com os padres da época, com os bispos. Eles eram homens muito inteligentes. Então, eles consideravam a doutrina espírita uma doutrina não cristã. E Leon Denis não apenas dava a opinião dele, como provava pelas escrituras sagradas, pelo Velho e pelo Novo Testamento, e pelas premissas espíritas, o contrário do que eles estavam dizendo que nós, espírita, que a filosofia espírita não era uma filosofia cristã. Então, opinativo nesse sentido, de opinar e mostrar os fundamentos daquilo tudo que ele está falando. Qual a importância da gente estar estudando a biografia? Né? Porque é um tema que a gente fica assim, nossa, o que será que me interessa? Isso interessa muito, porque quando nós vamos estudar sobre a biografia de um espírito como esse, o que acontece com a gente? Ficamos sugestionados pela força, pelo poder de ação que esse espírito traz, pelo trabalho que esse espírito traz. Porque a gente fala assim, mas se eu fosse a pessoa que é doutor, que tem título disso, ele fez só o primário. Ele trabalhava exaustivamente. Ele ajudava o pai dele. Os dedos dele, com 12, 13 anos, sangrava de tanto que ele trabalhava. De período que ele trabalhou na Casa da Moeda, aquele flowerzinho para destacar, sangrava os dedos dele. Ele, para ler, só podia ler à noite, porque o horário dele era todo de trabalho. Então, nenhuma dessas prerrogativas que a gente acha que é válido para ser feliz e para ser um trabalhador ativo, quando a gente vai estudar biografias, a gente vê que não é bem assim. Leon Denis, Eurípides Bassanufo, Dr. Bezerra de Menezes. Então, a importância de estudarmos as biografias é justamente essa, de aprendermos com eles. Qual a importância de estudarmos o Evangelho de Jesus, né? De aprender com ele? O que São Vicente de Paulo fala para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, tem 12. Grande parte dos vossos males é a falta das leituras das cartas evangélicas, das leituras. Ele não está dizendo que é a falta da ação, porque ele sabe que a gente ainda não consegue ter ação. Mas lendo a leitura das cartas evangélicas, Mateus, Lucas e João e outros, já é suficiente para curar-nos a alma. Porque quem é doente? Não é o espírito? O espírito se cura com o quê? Com ideias novas, diferente, otimista, progressista. Então, a gente vai ver aqui, vamos chegar daqui a pouco lá no problema do ser. Então, ele ficou idoso e quando ficou idoso, ele foi ficando cego. Como que ele escreveu os livros dele? Vamos avançar aqui para a gente ver de que forma que ele escreveu, né? Ele era da época dele, era comum da época de Leon Denis. Quando fosse fazer uma palestra, tinha que ser toda escrita e tinha que ser lida. Era como se fosse um desrespeito, como se eu estivesse fazendo aqui agora, em vez de estar falando, levava tudo escrito e lia aquilo ali. Então, todas as palestras de Leon Denis foram escritas, ele escrevia. Não tinha, lógico, não tinha nem máquina de escrever, tinha, né? Então, ele foi se habituando a escrever o que ele pensava. Ainda não tinha livros. Tudo era anotado. Tudo era separado, com pequenas notas, com textos longos. Tudo era pesquisado. O livro, que é o livro que ele sempre gostou muito, que ele fala que era a filha dele, Joana d'Arc, foi um livro de pesquisa. Ele pesquisou lá
nos documentos dos processos de Joana d'Arc. Então, quando você lê o livro Joana d'Arc, você acompanha tudo que está no processo. Então, não é um livro de romance, é um livro de pesquisa, um livro histórico. Então, ele tinha esse cunho de pesquisa, ele tinha esse cunho de, como eu estava falando, de opinativo, porque ele sabia exatamente do que ele estava falando, porque ele lia de tudo, ele conhecia todas as teorias da época dele, psicológicas, sociológicas. Então, ele preparava o discurso dele, por isso que nós estamos colocando o orador e o escritor. Então, em suas últimas obras, particularmente O Gênio Céltico e O Mundo Invisível, sua linguagem reveste uma forma absolutamente pura. Esse livro, quando ele escreveu, ele já estava completamente cego, e era o livro que ele tinha um sonho de escrever. Por que ele tinha o sonho de escrever O Gênio Céltico e O Mundo Invisível? Porque ele sabia que uma das suas reencarnações tinha sido céltico. Ele sabia que o ancestral do espiritismo era a filosofia céltica. Então, ele estudava os historiadores da cultura céltica. Ali ele identificava que aquela cultura que foi abafada pelos romanos, que retorna à França, retorna ao mundo para ser codificada, para ser organizada, como foi o Livro dos Espíritos. Então, ele vai em forma de pesquisa os historiadores dos célticos, e surge O Gênio Céltico e O Mundo Invisível. Bom, a gente sabe que ele tinha um dom poético, né? É como efeito, marca indelével do seu talento. Poeta, em prosa, ele não se apega aos manejos sutis e exagerado das linguagens artísticas. Então, ele não tem aquela linguagem puramente artística, como se fosse fazer uma oratória e fosse usar voz emponada, fosse usar gestos para comover as pessoas. Não, ele comovia com a palavra, com o conteúdo, com aquilo que ele ia veicular na mente das pessoas. Então, ele sabia exatamente o que aquele público precisava. Ele auscultava o público e ele conseguia colocar de forma que o público, mesmo não gostando naquele momento, que às vezes a gente não gosta, né? Que às vezes a gente vem procurar, até mesmo na casa espírita, algo para quê? Para nos distrair. Algo para nos alegrar. Mas, no entanto, o que é a doutrina espírita? Qual é o objetivo da doutrina? É nos esclarecer. Então, não importa casa cheia ou casa vazia, o importante é que quando nós sairmos, sairmos esclarecidos. E é isso que o Leon Denis sempre fez, esclarecer. Gostando ou não gostando daquele tema naquele momento, tanto que depois ele era muito procurado para ser esclarecido sobre aquele ponto que a pessoa não entendia. Então, o que ele se transformava? Num professor, mesmo não sendo um mestre, mesmo não sendo um professor. Então, a gente vai seguindo, né? É lógico que eu vou dar umas pinceladas em algumas obras. Por exemplo, O Porquê da Vida. É um livro mais vendido de Leon Denis. Até 1927, foi o livro mais vendido. Olha só quantas edições teve O Porquê da Vida. 200 edições, não é 20 não, tá? Não está errado o zero não. 200 edições, O Porquê da Vida. O Porquê da Vida foi um livro que saiu de palestra. Olha que coisa interessante. Às vezes a gente não guarda, agora a gente ainda grava, né? Está sendo gravado, que bom. Por quê? Dessas palestras que ele fazia, desses estudos que ele fazia, ele começou, quando começou a fazer os livros, ele tirou desses estudos que ele fazia, das palestras propriamente dita que ele fazia. Então, O Porquê da Vida é um desses livros que saiu de palestra. O Progresso, quando sentir que... Você fala de Leon Denis, quando sentir que não pode mais falar, resolve ser escritor. Por quê?
teve um momento que ele não conseguia mais falar. Por que ele não conseguia mais falar? Porque ele já estava cego. Ele não conseguia mais se locomover. E ele era caixeiro viajante, hein? A profissão dele era de vendedor. Então, o primeiro livro dele, por exemplo, foi numa das viagens que ele fez a trabalho. Analisou aquela população, analisou, porque aonde ele ia, ele analisava, ele percebia, ele era um observador atento de tudo, principalmente da natureza e das pessoas. Nada passava por ele, pelo olhar dele, o olhar amoroso, um olhar atento e um olhar de senso crítico. Com isso, ele foi anotando, que tudo ele anotava, para depois gerar. Um deles é esse, O Progresso. Então, esse outro livro, Tunis, ali ele descreve quando começa a desenvolver a capacidade dele de escrever, começando a relatar as viagens. Isso que eu já acabei de falar, tá? Bom, a gente tem o que mais que a gente pode ver de Leon Denis? Sobre o cristianismo e espiritismo, como eu estava falando antes. Esse livro aqui foi um livro muito difícil para o Leon Denis, porque foi um livro que ele teve que pesquisar muito para poder debater. Primeiro, eram os escritos dele para debate que ele tinha, depois se transformou em livro. Então, era muito difícil, era um debate que ele tinha, mesmo com o clero, literalmente com o clero, em cima do conceito doutrinário. Então, como tudo que ele fazia estava escrito, o cristianismo e o espiritismo se transformou no livro dentro daquele material que ele trazia dos debates, justificando as premissas da doutrina espírita e as conclusões. Então, ele mostrava que as premissas da doutrina espírita, ela tinha uma concordância, com as conclusões. Ele ia mostrando que a autoridade da doutrina espírita estava na universalidade dos fatos. Então, que a doutrina espírita, por exemplo, não era sincrética. Nesse livro que ele debatia, não era sincrética. O que significa isso? Vamos supor um exemplo, a reencarnação. A reencarnação, ela é histórica, né? A gente for ver, vários povos falam da reencarnação. Uns falam da metempsicose, que pode reencarnar no animal, outros falam que pode reencarnar de 2000 em 2000 anos. Então, é uma história, existe toda uma história sobre a reencarnação. Mas a reencarnação pela doutrina espírita não é um caldo cultural que dali Kardec tirou e botou na obra básica, não. A ideia da reencarnação da doutrina espírita é experiência. Com quem? No laboratório, onde tem o espírito comunicante, o médium, através da experiência da mediunidade. Então, é o mesmo assunto universal, com outro foco, com outra perspectiva. Aí a gente encontra lá no Céu e Inferno a reencarnação, de quê? Falando sobre a sobrevivência da alma e sobre as reencarnações, de suicida, de espírito mediano, de espíritos felizes. Já não é mais a reencarnação como a gente encontra em outras filosofias. É a mesma ideia de forma diferente, de forma racional. Aí ele debatendo com o clero em relação à reencarnação, mostrando vários pontos que Jesus falava da reencarnação. E trazendo aqueles pontos que Jesus fala da reencarnação para a experiência que Kardec utilizava para provar a sobrevivência da alma. Então, assim, surgiu um livro que, para ele alega mesmo que foi um livro muito difícil e, seguindo, a gente tem os congressos. Lógico que vocês me perdoem que eu estou fazendo pincelada, né, gente? Senão não dá tempo, né? Mas eu, assim, trouxe as coisas que eu achei mais importantes para a gente estar vendo. Como que foi feito os livros. Vamos aos congressos, tá? Então, os congressos que Leon Denis participou, tá? Olha aqui, ó. 1889,
Então, aqui tem todos os congressos, tá? Eu não vou falar agora deles, porque não cabe. Só para a gente estar vendo o quanto esse espírito trabalhava. O quanto esse espírito trabalhou e trabalha para a divulgação da doutrina espírita, sem ter cargo na Sociedade Espírita Parisiense. Esse período aqui, por exemplo, ó, Kardec já tinha desencarnado. O movimento espírita, a partir de 1869, foi um movimento espírita muito complicado. O que aconteceu nesse período? Deixa eu ver se está aqui. Bom, então, nesse período, a partir do desencarne de Kardec, assumiu a Sociedade Espírita Parisiense, um grupo que, na verdade, introduziu outras doutrinas para ser divulgada, outros conceitos. Helena Blavatsky, com a teosofia, e muitos outros. O que Leon Denis fez? Se reuniu Émile Boudet, todo mundo sabe quem é, né? A esposa de Kardec. Se reuniu Gabriel Delany e a família Delany e fundaram a União Espírita Parisiense. Aí Leon Denis fazia as palestras, fazia os estudos na União Espírita Parisiense. Ele aceitava, sim, fazer os congressos pela a Sociedade Espírita Francesa, que estava sob a presidência de Lemarie, sem aceitar cobrança, porque estava um período que estava se cobrando para se fazer qualquer estudo. Qual é a bandeira da mediunidade? Dá de graça que de graça recebeste, né? Na hora que você está falando, você também não está sendo representante sendo fiel, pelo menos procurando ser fiel às ideias da equipe espiritual da casa? Não tem a telepatia, não tem a intuição? Então tem que ser de graça. Tem que ser de graça naquela época e tem que ser de graça agora. Seja presencial ou seja online. Porque é a bandeira. Dá de graça que de graça recebeste. Agora, a casa espírita precisa pagar. Ó, a luz funcionando, a água para ser paga, o prédio no aluguel. Não vai cair do céu, vai? Não vai cair do céu. A gente sabe que dizem que espírita, eu não acredito nisso não, tá? Mas dizem que espírita tem um escorpião no bolso. Dizem. Eu não acredito. Eu sei que espírita todos entendem que a casa espírita precisa da nossa colaboração. Nada disso vai funcionar sozinho. Kardec já falava de uma caixa. Tá lá, Livro dos Médios, questão 30. Estatuto, o ancestral do Estatuto da Casa Espírita. Primeiro artigo ele diz: é vedado a Casa Espírita falar sobre política e qualquer outro assunto polêmico. É vedado. Primeiro artigo do Estatuto da Casa Espírita que Kardec lança lá no Livro dos Espíritos. Mas ele lança uma caixa. Que às vezes a gente pode pensar assim, não sei, eu acredito que os espíritos vão dar o dinheiro para pagar as dívidas da casa. Não dá, não. Não dá. Tem que pagar. Sabe quem tem que ajudar? Nós. Leon Denis divulgava isso, ajudava a divulgar isso. Mas ele falava sobre isso? Falava. Por quê? Porque ele conhecia a casa espírita, ele fundou muita casa espírita. Ele conhecia de mediunidade, ele conhecia das necessidades da casa espírita, os aspectos da casa espírita, aspecto doutrinário, aspecto mediúnico, aspecto administrativo financeiro. Ele era um grande conhecedor de casa espírita. Então, ele sabia de todas essas necessidades, tá? Então, avançando, veio Depois da Morte, né? O livro Depois da Morte, as dificuldades que as pessoas têm. De que dificuldade? De entender propriamente isso aqui, ó, depois da morte. A gente não gosta nem de falar, né? Ó, ainda bate na madeira se não tiver ninguém olhando pra gente. Então, esse livro aqui é um livro que a gente não pode deixar de conhecer. Né? O título é estranho, mas é necessário.
Então ele fala sobre a doutrina espírita, é um livro que fala totalmente sobre o livro dos espíritos, aqui que eu queria chegar. Ele é baseado no livro dos espíritos, tá? Ele não escreve por impulso. Outra coisa importante, ele escrevia racionalmente, racionalizando. Sabe o que significa isso? Ele não falava do que ele achava. Ele falava baseado, sabe quando você vai fazer um estudo, ou vai fazer uma palestra, ou vai dar uma aula, você fala o achismo? De onde você tirou aquilo ali? Qual é o fundamento do que você está falando? Então, a gente tem que ter muito cuidado. É isso que significa escrever. Não escrevia por impulso, escrevia raciocinando. Está dentro de Jesus de Kardec? É espírita. Se tiver fora, pode ser ótimo, mas espírita não é. Essa perspectiva que a gente está falando é uma perspectiva espírita ou é uma perspectiva psicológica? Porque já foi superado. A doutrina espírita já superou. Quem tem que correr atrás agora é a ciência oficial. André Luiz, por exemplo, já está mais de 60 anos à frente da ciência oficial. Para entender, por exemplo, a ciência espírita. Para entender a ciência espírita, para entender, por exemplo, medicina espiritual. Quem entende? A ciência espírita. Porque a ciência oficial não entende de medicina espiritual. Então, o livro dos Depois da Morte é um livro que vem trazendo o que, falando sobre o livro dos espíritos. Então, Depois da Morte ainda tem uma parte inicial que não é muito agradável de ler, mas é preciso ler para entender, para tirar conclusões certas. Então, ele fala sobre as religiões antigas, ele fala sobre as religiões da Gália, da Grécia, porque é preciso conhecer o passado para ter firmeza no presente e no futuro. Então, é isso que o Leon Denis se baseia. Passado, para que no presente você saiba o que está, onde você está andando. Por que você está falando de reencarnação segundo a doutrina espírita? Porque senão a gente fica assim... eu acho que aquele animalzinho ali é o espírito do meu avô, do meu tio. A gente não escuta por aí isso. Isso é antigo, lá da época da Grécia. A metempsicose, isso aí, sabe o que é? Os antigos que vieram de outras esferas, quando vieram para cá, os autóctonos, que é o espírito divino do princípio inteligente, achavam que estava reencarnando num animal. Só achavam, mas não era. Então, isso já é passado. Isso já é superado com o quê? Com o livro dos espíritos. E o Depois da Morte ajuda-nos a entender bem sobre isso. Então, tem no invisível. Bom, no invisível, como eu estava falando no início, para estudar mediunidade tem que estudar no invisível, não tem? Não tem como estudar mínimo processo de mediunidade, intuição, tem que conhecer sobre transe. Para ter intuição tem que dormir? Não, estuda Leon Denis que a gente vai ver. Qual é o processo do transe? Não precisa dar autopasse. Vai no Leon Denis, lá no capítulo 10 ou 15, se não me engano, pesquisa lá depois, vocês me avisam qual deles que está. A gente vai ver que é bom, é benéfico, traz vantagem. Muitas vezes a gente não sabe se está certo ou se está errado. Se é invencionista de um centro ou de outro, vamos pesquisar. Aí sim a gente verdadeiramente vai aprender. Livro dos Médios, no Invisível, a gente vai aprender sobre o Leon Denis. Está aqui, eu até trouxe aqui, pensei que tivesse sobre o transe, o que acontece com o médium na hora do fenômeno mediúnico. E muitas outras coisas, tá? Eu coloquei aqui, não estou lendo, mas é justamente isso que fala no livro Invisível. Então, seguindo, a gente tem, como eu também já tinha falado, sobre Joana d'Arc, que Joana d'Arc era uma das suas mentoras espiritual, que no início ela se apresentava com o nome de Sorella, amorosa, delicada, atendia as pessoas, era muito solidária à dor do próximo, só depois que ela se apresenta para Leon Denis como a Joana d'Arc, tá? Depois ele escreve. Então, vem lá o grande enigma. Então, Denis escreveu um dos grandes livros chamado O Grande Enigma, que fala sobre a natureza. Aí sim. Ele fala sobre
o céu, sobre as montanhas, o mar, a característica dos habitantes das montanhas, a característica dos habitantes do litoral. Ele vem falando as peculiaridades toda dessa área, das áreas da natureza. Aí a gente vai entendendo que a gente precisa utilizar todas essas imagens para a gente refletir. Refletir o quê? A obra da criação. Tá? Qual homem que poderia fazer tudo isso? Nenhum. Então tem uma inteligência suprema, não é isso? Como que o livro dos Espíritos define a ideia de Deus? Depois de Jesus é a melhor definição que a gente tem sobre Deus, né? Jesus definindo para a gente, Pai, Abba, Paizinho. E o livro dos Espíritos, Kardec, o grande iluminista, grande porque superou as ideias dos iluministas, que matou Deus. E ele vem trazendo no livro dos Espíritos a primeira questão, que é Deus. E os Espíritos, inteligência suprema, ouvir, causa primária de todas as coisas. Isto aí é a solução para a nossa vida. Qual é o grande problema nosso? A desconexão com Deus. Todo o nosso problema, a raiz das nossas questões está na desconexão que nós fizemos com Deus. Mesmo espírita. Porque se nós entendermos que ele é a inteligência suprema, então nenhuma descoberta, nada que acontece no movimento do planeta pode ser superior à inteligência suprema. Se a gente aceita que ele é a causa primária, a causa segunda são todas as outras coisas, porque quem manda é a causa primária, que é a inteligência suprema. Ou a gente está só intelectualizando esse texto, ou a gente apenas está gravando na memória o texto. Mas tem que estar o quê? Fazer o que o Leon Denis fez. Quando ele traz a ideia da natureza, é para a gente entender que aquele ali tem um autor. E se nenhum homem que a gente conhece pode fazer aquilo ali, então tem uma inteligência suprema fazendo aquilo ali. Então acabou o problema da nossa vida, acabou a depressão. Por que acabou a depressão? Porque a inteligência suprema tem recursos para nos curar a causa segunda. Qual é a causa segunda da nossa depressão? O afastamento da lei. Questão 624 do Livro dos Espíritos. A lei divina e natural, quer dizer, a lei de Deus é para tudo, para as questões física, química, de dinheiro, de compra, de tudo. Questões morais também, e acima de tudo. Quando é que nós somos felizes? Quando nós atendemos a lei divina. E a infelicidade é quando nós nos afastamos da lei divina. Está lá na questão 614. Então, a nossa infelicidade, porque vir a templo, nós já temos conquista, já é condicionamento. Diz Sócrates, veja a população procurando os templos para se consultar com as pitonisas. Vou casar? Vou conseguir fortuna? Vou conseguir emprego? Vou conseguir comprar aquele carro, vou conseguir tudo isso? Então já é um condicionamento vir ao templo. Mas a casa espírita não é isso, só ir ao templo. Nós temos que nos comprometermos com a casa espírita. Nós temos que amarmos a casa espírita. O compromisso não é só do dirigente, o compromisso é de todos nós. Como Kardec fala no livro dos médios, verdadeiro recolhimento. O verdadeiro recolhimento não é só essa disciplina corporal. Ele fala sobre isso na questão 331 do livro dos médios. O verdadeiro recolhimento é como eu estou vibrando, como eu estou entendendo todo o processo para manter uma casa espírita. Ou eu faço na frente e por trás eu ainda me comporto como se eu fosse à missa. Eu tenho que ir à missa porque aí já me livro logo essa semana. Não é mais isso. Não é mais ir, como a pitonisa fala, consultar com a pitonisa. A mediunidade após Kardec é diferente da mediunidade antes de Kardec. Antes de Kardec, o que era o médium? Ou era exaltado, como foi Rasputin lá na Rússia, ou é queimado, como foi Joana d'Arc.
Então, após Kardec, a mediunidade, supervalorização do moral. Trabalho, disciplina, estudo, pesquisa e engajamento com Cristo e com Kardec. É outra coisa. Porque a mediunidade, mecanismo sempre existiu. Desde que o homem tem cérebro no planeta. Os répteis têm glândula epífise. Lógico que não funcionam como a nossa, mas tem. Sempre existiu, mas é desse trabalho mediúnico que Kardec tratou? Não. Ele tratou de uma integração, de uma afinidade de adesão ao mundo espiritual, porque toda casa espírita ela está ligada a uma colônia espiritual. Toda casa espírita tem diretrizes espirituais que todos têm que atender, do dirigente àquele que chega pela primeira vez. Todos, porque senão você está apenas indo mais um dia como se ia a missas, como se ia o público procurar as pitonisas. Então, Leon Denis traz o Grande Enigma para a gente refletir a lei divina, tá? Que é divina e natural. E que a gente só é infeliz quando dela se afasta. Aí, a gente vai avançando. É um livro extremamente importante. Espiritismo e as forças radiantes. Então, ali, Leon Denis estuda o que ele vai estudar. Ele vai estudar, olha aqui, ó, irradiações das forças físicas e psíquicas que eram capazes de atingir alguém. É um livro pequeno, muito interessante. Só botei isso para a gente estar entendendo. O que é isso? Mesa girante. A gente sabia que ali, a gente já sabe sobre as mesas girantes, ali tinha um comunicante, mas para ter um comunicante tinha também que o sujeito tem que expandir as suas possibilidades e na expansão da mente ela pode mexer nisso aqui. Os paranormais. Só que ele pode fazer o efeito físico na hora que ele quer, do jeito que ele quer. O médium também pode extrasensorial, quer dizer, fora do corpo, fora do sensório. Irradiação das forças físicas e psíquicas. Psique é espírito, ele expande. Então, ele expande e pode afetar os objetos. Só que o médium não faz que nem o paranormal. Paranormal, sabe o que? Lembra do Uri Geller? O médium é um paranormal no momento que ele pode expandir a mente dele, só que ele como ele não tem a capacidade de fazer na hora que ele quer, do jeito que ele quer, ele pode ser um médium. Como é que ele se transforma no médium? Na hora que tem um comunicante. Então, ele já não faz mais quando ele quer. Ele já não faz com abundância, ele vai fazer com educação. Ele vai fazer com utilidade. Tem que ter uma utilidade, tem que ter um fim e um propósito. É isso que Kardec trouxe na mediunidade, que sempre existiu. Ela é o mecanismo. O mecanismo da doutrina espírita já é colocar isso para utilidade. A utilidade de efeito físico, como diz Kardec lá na Obras Póstumas, não foi Kardec que escreveu Obras Póstumas, mas foi texto dele, né? É apenas iscas para chegar ao quê? Ele conhecia o fluido eletromagnético, sabia que o fluido eletromagnético podia mexer com os objetos, mas quando naqueles objetos ele viu que tinha um movimento inteligente, mínimo que fosse, aí ele já não era mais o fluido eletromagnético, aí já tinha o quê? Efeitos inteligentes, né? Ali já tinha um comunicante. Então, é isso que Leon Denis escreve, traz para a gente, com muitos detalhes interessantíssimos, nesse livro, o Espiritismo e as Forças Radiantes. Então, aqui, ele vai falando sobre a guerra, esse daqui já fala sobre a guerra, um período bom para a gente estar lendo sobre isso, né? E vamos avançando. O Gênio Céltico, como eu já tinha falado, é um livro que ele sempre quis fazer, ele escreveu esse livro só repetindo, já estava até cego.
Bom, eu vou dar uma avançada que é para a gente chegar a exatamente. Isso aqui é uma coisa muito interessante, que é a fidelidade àquilo que eu tinha falado antes, a fidelidade de Kardec, ou de Kardec, desculpa, gente, de Leon Denis. É quando ele era convidado para fazer as palestras, aqui é o documento dele falando sobre isso, ele falando para Le Marie, que ele mesmo com pouco dinheiro, tudo, mas ele iria fazer de graça, porque era uma época que estava se cobrando para fazer palestra, tá, gente? Aí ele diz isso, ó, esse é o documento que está aqui a origem disso. Então, a gente vai seguindo e chegamos no livro que, na verdade, era o livro que a gente tinha prometido de estudar. O problema do ser, do destino da dor. Mas é tão encantador estudar, lógico que eu estou dando pequenas pinceladas sobre Leon Denis, que a gente acaba, né? Quanto tempo eu tenho? 7? 10 minutos? Tá. Vamos dar algumas pinceladas, tá? Então, esse livro é um livro extremamente importante, ele é fruto de congressos. Como lembra que eu falei que Leon Denis escrevia tudo que ele falava? Então, todos os congressos, eu coloquei aqui os congressos que ele fazia sobre esses assuntos. Ele não vagueava a esmo pelos escuros labirintos dos dramas humanos. Por que eu estou trazendo isso aí? Porque ele sabia exatamente aonde ele queria chegar. Ele sabia exatamente quais eram as questões que as pessoas precisavam ouvir. Aí ele foi colocando sobre o amor, por exemplo, ele fala de uma forma com caráter esse sentimento divino, né? Então ele fala muito sobre a questão do amor, que a gente lá no livro, no final do livro, eu estou pegando lá no final para voltar para o início, porque é muito importante, tá? Então, ele desmistifica a questão da morte, né? Falando sobre a questão de uma simples mudança de estado, apenas de mudança de estado, e várias outras questões que ele vem trazendo. E eu vou avançar mostrando para vocês o seguinte: o que eu fiz? Eu vou botar na frente de vocês o que é o livro, como se fosse uma vitrine. O que tem nos primeiros, na primeira parte, na segunda e na terceira parte do livro, tá? Na primeira parte, olha o que ele vai falar aqui na primeira parte, ó. A evolução do pensamento. Por que evolução do pensamento? Aqui ele vem trazendo o que os autores de ciência da academia falavam. Aí ele faz, nesse capítulo, ele faz um debate. O que os autores da atualidade dele falavam e o que a doutrina espírita traz. É muito interessante, não deixam de ler. Então, a gente tem toda essa primeira parte aqui, olha, esses textos, ó. A natureza do ser, a personalidade integral, a alma e os diferentes estados do sono. É óbvio que não vai dar tempo, mas o que eu fiz? Eu vim trazendo pequenos textos, ó, do primeiro capítulo aqui, ó, evolução do pensamento, tá vendo? Eu peguei alguns textos e aqui depois eu botei algumas reflexões, mas o material vai ficar aí para vocês, tá, gente? Tá? Porque é óbvio que não é um material que eu sabia que não ia dar para usar tudo, mas só para vocês saberem que é um livro para se estudar e pesquisar, tá? Então, capítulo 2, ó, o critério da doutrina, dos espíritos, ó, dentro do texto, tá vendo, ó? Os critérios, a questão crítica do espiritismo, ó, o texto do Leon Denis, e mais uma reflexão, que aí essas reflexões cada um de nós vamos fazer conforme nós vamos lendo, ó. O terceiro capítulo, ainda da primeira parte. Então, aqui ele vem falando sobre o organismo material e o princípio da vida. Aí que ele vem estudando sobre essas questões das sensações. Do que é sensação do corpo físico e o que são sensações do perispírito. Aí nos instiga a estudar mais sobre o perispírito. Bom, a personalidade integral também é de extrema importância nós conhecermos verdadeiramente há em nós como reservatório de água subterrânea. Que reservatórios são esses? O que ele está querendo dizer com isso? Quando nós formos ler, a gente vai querer pesquisar mais sobre isso. Né? Vai nos aguçar a saber que reservatório é esse, né? O quinto capítulo é extremamente importante que a gente venha aprender o que é o sono e o que são os sonhos.
É ali que a gente vai aprender, tá, gente? Ó, não esqueça disso, ó, 5º capítulo, ó, ainda sobre a personalidade integral, sobre o sono e os sonhos, tá? Ele faz um estudo muito profundo sobre isso, tá? Aí a continuidade da personalidade integral, ainda do 5º capítulo, tá? A gente vai avançando, o 7º capítulo, né? Ainda sobre a questão do fenômeno em si. Esse 8º capítulo é muito, muito importante, olha. Todos os aspectos variados da memória. Tá, então a gente vai aprender definitivamente que memória não está no cérebro. A memória está onde? Já ouvi vocês responderem, no perispírito, lá no corpo mental, né? Lá que está a memória, por isso que a gente não esquece, por isso que a gente, mesmo voltando em outras vidas, o corpo é que vai para a Terra, que vai dissolver, mas tudo que a gente já foi fica gravado no perispírito, que também é matéria. Aí a gente vai aprender sobre essa memória que está gravada lá no perispírito, né? E a gente vai seguindo a evolução da alma. No 10º a gente vai aprender sobre a morte, né? No instante da morte, dizem os espíritos, quase nunca há dor. Boa informação pra gente, né? Boa notícia, né? Porque no momento mesmo de morrer, não é só Leon Denis que fala isso, vários autores, André Luiz, Gabriel Delane, no momento mesmo do desencarne, que é cortar o cordão fluídico, não tem dor. A dor é do corpo físico, e o espírito só sente dor se ele estiver com a percepção da dor que ele tinha no corpo físico. Porém, se ele tiver hábito de transcender no dia a dia as necessidades apenas fisiológicas, porque nós não somos animais para viver apenas do instinto, né? Aí também ele vai transcender nesse momento a dor física, porque ele já vai saber e sentir e se ver como alma imortal. Esse é o objetivo da gente estar na casa espírita, tá, gente? É nos prepararmos para a vida futura, ainda nessa vida. Então, ainda nessa vida, a gente se livra de muitas dores quando a gente joga o nosso pensamento pela prece, pelas meditações e pelo trabalho no bem. Então, seguindo, a gente vem a vida no além, aí ele vai falar em relação à libertação, de além-túmulo, 1000 questões em relação a isso. As missões e as vidas superiores, ele vai falar das grandes missões, dos homens que vieram, dos espíritos que... Qual é a tarefa dos espíritos? É ajudar... Qual é a tarefa do médico? Ajudar o homem nas suas doenças. Qual é a tarefa do professor? Ensinar. Qual é a tarefa, qual é a ocupação dos espíritos? Nos ajudar. A gente procura os nossos benfeitores? Ou a gente se desespera? Ou a gente procura quem não tem capacidade para nos ajudar? Né? Então, aqui ele vem falando dos grandes missionários. Dos grandes missionários. Então, já estamos aqui na segunda parte, que também toda essa obra foi feita através, como eu estava falando, de congresso. Ali eu tinha colocado alguns congressos em relação à terceira parte, as vidas sucessivas e a renovação, e as reencarnações, desculpa. Aqui ele vem falando de reencarnação. Aí ele vem trazendo experiência, não é só o conceito, ele vem trazendo fatos históricos, fato contemporâneo dele, para mostrar que verdadeiramente não tem como a gente mais viver sem a ideia da reencarnação. Então, a reencarnação é o elo que liga todo esse ato que existe na vida, que a gente não entende porque isso, porque aquilo, porque nasceu assim, porque um povo é de uma forma, porque o povo é de outra forma. Só existe a explicação pela ideia da reencarnação. E isso Leon Denis faz muito bem e ilustra muito bem para todos nós a ideia das vidas sucessivas. Então, o capítulo 14, após demonstrar a lógica implícita da doutrina das vidas sucessivas, Leon Denis procura refutar objeções feitas às reencarnações. Ele continua falando ainda da questão da reencarnação sobre assuntos que são refutados. Aí ele tem material de laboratório
para mostrar, não é mais só teórico. E que exemplos de pessoas que viveram, que tiveram, crianças que lembrava, ele traz muita história de algumas crianças da Índia que vem mostrando, que conhece locais, então não é apenas aquele sincretismo, não é um sincretismo religioso, é uma ciência com os fatos demonstrando tudo isso, tá? Então, a gente vai avançando na segunda parte para chegar até a terceira, para a gente tentar ser disciplinada, né? Senão não sou mais convidada, tá, gente? Essa terceira parte é extremamente importante, porque a terceira parte é a potência da alma, as potências da alma. Então, nas potências da alma, olha aqui, ó, começa naquela que a gente sabe, fala, beça e gosta à vontade, ó. Né? Então, o capítulo 20, a partir da terceira parte, começa. Ele vem falando da vontade, da força de vontade, como é que a gente pode desenvolver, qual é a característica da vontade. A gente pensa que não tem vontade, mas todo mundo já sai da mão de Deus com o germe da vontade. O que precisa? Força de vontade. Porque vontade todos nós temos. Agora, o que nós não temos e precisamos desenvolver? A força de vontade. Como fazer isso? Inexoravelmente tem que fazer. Sabe por quê? Porque é da lei. É da lei que a gente tem que progredir. Como a gente vai progredir? Se esforçando. Ninguém pode levar ninguém por elevador, então tem que ser por escadinha mesmo. Cada um fazendo a sua parte. Então, ele traz para a gente a questão. Vamos avançando aqui, ó. Ele vem trazendo as questões, peraí, tá à vontade que nós falamos, é a maior de todas as potências, ele fala para a gente, em sua ação comparável imã. Eu queria achar isso aqui. Eu sabia que eu tinha pego. É que é tanta coisa que a gente vai. Qual delas que eu peguei? Isso aqui é muito importante. É uma atração. Querendo ou não querendo, você vai ter que usar a vontade, porque já saímos da mão de Deus com essa em germe, com essa potência. Só que precisa o quê? A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida. Atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. Precisamos e temos que evoluir. Isso não tem como a gente fugir. Aí a gente vai vendo, né? Ele traz a questão da consciência. Por que isso aqui? Isso aqui não é de Leon Denis, são livros que, através de estudos no Leon Denis, a gente foi desenvolvendo. De cada potência saiu um livro, tá, gente? Então, a consciência, o sentido íntimo. Gente, fundamental a gente saber sobre essa consciência. E parece até que fulano não tem consciência. Tem sim. O que está acontecendo, então? Está acontecendo porque depende. Sabe a escala espírita que Kardec traz? Depende da escala espírita, depende do seu livre-arbítrio de parar, de dizer, não vou caminhar, não vou fazer. Pode, é livre-arbítrio. Porém, a lei do progresso te arrasta, aí vai arrastar pela dor. Não precisa desenvolver isso pela dor, ó. Pode desenvolver pelo amor, mas vai ter que desenvolver. Aí a gente vai, né? Já é sequência da consciência, né? A consciência até trouxe algumas coisas, mas não dá. Então vamos lá, o livre-arbítrio. Junto com esse, quando vocês forem ler o livro, junto com esse capítulo 22, vocês vão na questão do Livro dos Espíritos, questão 872, resumo teórico das ações humanas. Leem esse texto de Kardec. Ele vai dizer, 2 grandes momentos o homem tem, o espírito tem o livre-arbítrio. Antes de reencarnar, panorama reencarnatório, o país, a família, algumas questões. Segundo grande momento do livre-arbítrio do homem, a capacidade de ceder ou não aos arrastamentos interiores. Então, o livre-arbítrio é questão de milésimo de segundo, tá? Não tem muito a ver com planejamento reencarnatório, não. Tem a ver com o que eu quero, o que eu faço e o que eu desejo, tá? Então, Leon Denis também vem trazendo para a gente essa questão aqui do livre-arbítrio de forma brilhante. Leiam. Aí ele traz a questão, a liberdade e a responsabilidade. São correlativas ao ser e aumentam com a sua elevação.
é a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e moralidade. Aí é demais, né, gente? Aí dá vontade de ler o livro, né? E de estudar depois, tá? Aí a gente vai seguindo, ainda continua o livre-arbítrio, o pensamento, que a gente pensa que tudo é a mesma coisa, está tudo mesmo balaio, mas não está. Porque todas são potências que uma vai desenvolvendo paralelo com a outra. E Leon Denis deixa isso bem claro, a gente vai entendendo bem sobre essa questão. Ó, o pensamento é objeto de estudo de muitas obras atuais do Espiritismo. Então, vários autores estudam sobre o pensamento, mas Leon Denis traz para a gente, o pensamento é criador. Qualquer coisa, qualquer movimento nosso não está no outro. Isto é a origem do nosso pensamento. Qual é o veículo do som? Estou falando, chega até vocês através de quê? Do ar, não é? Qual é o veículo do pensamento? Escutei, o fluido cósmico universal. Só que o fluido cósmico universal, ele manta o universo. Então, impulsionou o pensamento, o fluido cósmico universal, ele pode rastrear o universo. Só que tem uma lei, que é a lei de retorno, não é? Vai voltar para você. Aí você fica chorando, mas da onde foi a origem? E é milésimo de segundo, tá? Por isso que, chegando no capítulo 24, disciplina do pensamento e reforma do caráter. Então, uma coisa tem a ver com a outra, mas ninguém está vendo, né? Mas você está pensando. E está produzindo formas, pensamentos. Ernesto Bozano, do livro Pensamento e Vontade, onde ele começa a fazer um estudo brilhante sobre ideoplastia do pensamento. Grande parte do que está nos rodeando pela túnica eletromagnética tem elemento nosso rodando em torno de nós, elementos que vêm de onde? Do nosso pensamento, que chega a ser quase que boneco de gesso. Que muitas vezes a pessoa fala, tu está acompanhada de muitos espíritos, às vezes não é espírita, não. É resultado da ideoplastia do seu pensamento, daquilo que você quer com veemência, daquilo que você pensa com veemência. Então, o cuidado, o pensamento, dizíamos, é criador. Lá no pensamento, que ele vai trazer nada, não atua somente em redor de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Tá? Aí a gente vai parando aí. Ele continua nos outros capítulos, o amor, a dor. Porém, eu vou deixar como trabalho de casa. Tá? Tarefa para todos nós, pegarmos o livro, ler, anotarmos, separarmos, depois pesquisar aqui com os evangelizadores daqui, e a gente termina agradecendo a vocês pelo pensamento de vocês, que com certeza me ajudou muito. Tá? Muita paz para todos nós.